muito feliz de estar aqui com vocês hoje, compartilhando dessa aula da Escola Bíblica Virtual. Como vocês estão? A gente está vivendo um período muito diferente, né? A gente não está podendo ir à igreja para estudar a Bíblia juntos na nossa classe. A gente está tendo que estudar juntos, cada um na sua casa. Por quê? Porque na nossa igreja, cada casa é uma igreja. Porque a igreja não é o prédio. A igreja somos nós. E onde nós estivermos reunidos, lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus e falando sobre Jesus, ali é uma igreja. E como todos nós somos discípulos de Jesus, a nossa casa também é uma igreja. E hoje, no domingo, que é o dia que a gente vai à igreja, nós transformamos a nossa casa numa igreja. E hoje eu estou transformando esse quarto, que é o quarto da Isabela, na nossa classinha da Escola Bíblica. Eu sou professora da classinha Davi, da turminha que tem 3 e 4 anos. Eu tô morrendo de saudade de vocês. E eu quero que vocês recebam o meu beijo e o meu abraço. Mas hoje nós vamos receber na nossa classinha uma outra classinha visitante, que é a classinha Jonas, que é a classinha das crianças que tem 5 e 6 anos. Turminha da classinha Jonas, seja muito bem-vindo na nossa aulinha da Escola Bíblica. E pra gente começar a nossa aulinha, nós vamos começar cantando uma música que faz uma brincadeira. E pra gente poder fazer essa brincadeira musical, essa brincadeira com música, eu vou contar com 2 ajudantes. Meu primeiro ajudante se chama Luiz Felipe, mais conhecido como Luizinho. Dá oi pro pessoal, Luizinho. Muito bem, senta aqui do meu ladinho. E eu vou contar com uma segunda ajudante, que é a Isabela, mais conhecida como Bebela. E eles vão me ajudar a cantar uma música que conta uma história muito famosa e muito bonita que tem lá na Bíblia, na Palavra de Deus, que é a história de Noé. Gente, o que a Bíblia fala sobre Noé? Que Noé era um homem justo e bom. Ele andava com Deus, um homem legal, muito especial. Ele andava com Deus. E olha só, a Bíblia fala que Deus chamou Noé para uma conversa. E ele disse: Noé, eu preciso que você faça uma coisa para mim. Eu preciso que você construa uma arca. E o que era uma arca, Luizinho? É aquele barco que é gigante. É um barco gigante, é um barco bem grandão. E o que tinha que caber nesse barco, Bebela? Tinha que caber família de Noé e 2 casas de bicho de cada bicho que existe. Exatamente. E tinha que ter todos os bichinhos da arca e eles botaram Deus mandou um dilúvio, que é uma daquelas chuvas que são muito fortes, cobrem as pedras. Exatamente. Noé tinha que colocar a sua família e um casal de cada animal dentro da arca, porque Deus ia mandar uma chuva muito forte que a Bíblia chamou de dilúvio. Então vamos lá? Nós vamos cantar essa música e vocês vão nos ajudar. A gente vai cantando e vocês vão ter que adivinhar quais são os animais que entraram na arca de Noé. Vambora? Vocês vão me ajudar? Então vamos lá. É 1, é 2, é 3 e... Seu Noé tinha uma arca, ia, ia, oh. E nessa arca tinha muitos bichos, ia, ia, oh. Bebela, você pode imitar o som do primeiro bicho para ver se o pessoal de casa consegue adivinhar? Não pode mostrar para eles, deixa aqui que depois você vai mostrar. Deixa eu te ajudar. Isso. Você vai começar com esse? Bebela, imita pra nós o primeiro bicho. Prestem atenção pra ver se vocês vão conseguir adivinhar que bicho é esse. De novo. Conseguem adivinhar que bicho é esse? Ele faz... Que bicho é, Bebela? Mostra pra todo mundo. Uma ovelha! E nessa arca tinha uma ovelha. Ia, ia, oh. Era mé, mé, mé pra cá. Era mé, mé, mé pra lá. Era mé, mé, mé pra todo lado. Ia, ia, oh. Seu Noé tinha uma arca. Ia, ia, oh.
E nessa arca tinha muitos bichos. Ia, ia, ô. Luizinho, não mostra o bicho. Imita o bicho pro pessoal de casa adivinhar. Esse bichinho faz como? Au. Como? Au, au, au. Que bichinho Você é sabe esse? que é? Você sabe que bichinho é esse? Fala pra mim. Isso mesmo! E nessa arca tinha um cachorrinho. Ia, ia, ô. Era au, au, au pra cá. Era au, au, au pra lá. Era au, au, au pra todo lado. Ia, ia, ô. Seu Noé tinha uma arca. Ia, ia, ô. E nessa arca tinha muitos bichos. Ia, ia, ô. Bebela, qual que é o próximo bichinho que você vai imitar? Imita aí pra nós. Não pode mostrar, eles têm que adivinhar. Que bicho é esse? Será que é o papai que ronca desse jeito? Não, que bichinho é esse que parece só assim, ó? Você sabe? Isso mesmo! E nessa arca tinha um porquinho. Ia, ia, ô. Era oin, oin, oin pra cá. Era oin, oin, oin pra lá. Era oin, oin, oin pra todo lado. Ia, ia, ô. Canta comigo! Seu Noé tinha uma arca. Ia, ia, ô. E nessa arca tinha muitos bichos. Ia, ia, ô. Luizinho, imita o próximo. Qual é o próximo? Não mostra, só imita. Como é que faz esse animal? Pocotó. Como é que é? Pocotó. Pocotó, 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 pocotó. Vocês sabem que bicho é? Você sabe que bicho é? Qual é? Isso mesmo! E nessa arca tinha um cavalinho. Ia, ia, ô, pode ser aí. Era pocotó pra cá. Era pocotó pra lá. Era pocotó pra todo lado. Ia, ia, ô, continua. Seu Noé tinha uma arca. Ia, ia, ô. E nessa arca tinha muitos bichos. Ia, ia, ô. Bebela, qual é o próximo? Imita. Vai ser o meu? Meu bichinho faz assim, ó. Cocoricó! Vocês sabem quem é mamãe? Cocoricó! Vocês sabem quem é? Você sabe que bichinho é esse? Isso mesmo, era um galo! E nessa arca tinha um galo. Ia, ia, ô. Era cocoricó pra cá. Era cocoricó pra lá. Era cocoricó pra todo lado. Ia, ia, ô. Seu Noé tinha uma arca. Ia, ia, ô. E nessa arca tinha muitos bichos. Ia, ia, ô. Bebela, qual é o seu último animal? Imita. Ai, que fofo! Que bichinho será esse? Isso mesmo, era um gatinho! E nessa arca tinha um gatinho. E nessa arca tinha um gatinho. Ia, ia, ô. Era miau, miau, miau pra cá. Era miau, miau, miau pra lá. Era miau, miau, miau pra todo lado. Ia, ia, ô. Luizinho, último bichinho, atenção. Como é que ele faz, Luiz? Que bicho é esse que tem esse som esquisito? Eles sabem uma Eles sabem? Isso mesmo! E nessa arca tinha uma vaquinha. Ia, ia, ô. Era mu, mu, mu pra cá. Era mu, mu, mu pra lá. Era mu, mu, mu pra todo lado. Ia, ia, ô. Então, o Senhor colocou a família de Noé, os animais e selou a arca, fechou a porta e mandou uma super chuva
que encheu a terra. E agora é a hora da história. Olha a hora da história, vamos aprender. Olha a hora da história, vamos ouvir. Olha a hora da história, vamos aprender. Olha a hora da história, vamos ouvir. Muito bem. A Bíblia conta que há muito tempo atrás, o povo de Israel, o povo de Deus, era conhecido como povo hebreu. E esse povo morava num lugar que se chamava Egito. E o Egito era um lugar muito famoso, muito rico, muito bonito, e o rei do Egito era conhecido como Faraó. Cadê o Faraó? Tá por aí? Faraó? Muito bem, esse é o Faraó. Faraó era o rei do Egito e ele era um rei muito poderoso. Era um rei que gostava que as pessoas obedecessem o que ele falava. Ele era um rei que queria que o Egito fosse o lugar mais importante do mundo. Só que lá no Egito tinha esse povo, né? Esse povo hebreu. E o povo crescia muito. Nasciam muitas crianças nesse povo. E o Faraó começou a ficar preocupado. Cadê a cara de preocupado, Faraó? O que eu vou fazer com esse povo? Colocou eles para trabalharem muito. O povo virou escravo lá no Egito. Eles tinham que construir tijolos. Eles tinham que construir pirâmides. E eles eram obrigados a trabalhar dia e noite. E eles tinham que pagar muitos impostos. E o povo estava sofrendo muito. Mas ainda assim, o povo não deixava de crescer. Até que Faraó deu uma ordem, fez um decreto. Qual que era o decreto, Faraó? Todas as crianças, os bebês meninos fossem matados. Todos os bebês meninos que nascessem deveriam morrer. Faraó decretou que eles fossem todos jogados no rio Nilo. Vai embora, Faraó, que essa sua ordem é muito triste. Faraó foi pro seu castelo, lá pro seu palácio. O povo hebreu começou a ficar muito preocupado. O que é que a gente ia fazer? Como é que a gente ia fazer com os nossos bebês? E olha o que a Bíblia fala lá em Êxodo 2. Ele conta um pouquinho dessa história. Lá diz o seguinte, que em meio a toda essa tristeza, a todo esse decreto de Faraó, na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus conta o seguinte. Havia um homem na casa de Levi que se casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Vendo que o menino era muito bonito, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche e, pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio Nilo. Existia uma mamãe hebreia e essa mamãe teve um bebê e esse bebê era um menino. E essa mãe ficou muito triste, preocupada. O que é que eu vou fazer com você, meu bebezinho? Nós precisamos que o Senhor nos ajude. Esse bebê tinha uma irmãzinha. Vem cá, irmãzinha, nós precisamos orar. Nós precisamos pedir que o Senhor nos dê uma solução do que fazer com o nosso bebezinho. E elas oraram. E elas pensaram então e tiveram uma ideia. Já sei o que nós vamos fazer. Traga o cestinho. Elas pegaram um cestinho. Prepararam esse cestinho. Vem pra cá, irmãzinha, pra você não ficar na frente do cestinho, pra todo mundo ver o cestinho. Prepararam o cestinho, fecharam todos os buracos do cestinho. A mamãe colocou o bebezinho dentro do cestinho e combinou com a irmãzinha. Olha só, você vai pegar o cestinho com seu irmãozinho, vai colocar o cestinho lá no rio e não vai embora. Você fica vigiando para ver o que vai acontecer com o bebê. Tá bom, filhinha? Vai com Deus. Deus abençoe vocês. E a irmãzinha levou seu irmãozinho conforme a mamãe tinha dito. Ela foi muito obediente. E a irmãzinha colocou o bebezinho dentro do rio.
Turminha, esse rio era um rio muito perigoso. Sabe o que tinha nesse rio? Jacarés! Era um rio cheio deles, cheio de jacarés. E os jacarés queriam se aproximar do cestinho, mas alguma coisa impediu os jacarés. Eles não conseguiam pegar o cestinho. Nesse rio também tinha muitas embarcações. E essas embarcações poderiam empurrar esse cestinho e levar o cestinho para longe. Mas nenhuma embarcação encostou nesse cestinho. Nesse rio tinha também, sabe o que, pessoal? Muito vento. Eram ventos muito fortes que faziam ondas nesse rio. Mas nenhuma onda cobriu o cestinho. E o cestinho foi boiando, 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 até que ele chegou na margem do rio. Sabe quem estava lá na margem do rio? A princesa. O cestinho foi boiando até onde, vocês sabem? Até a porta do palácio. E lá a princesa, a filha de Faraó, estava tomando banho. Então ela viu um cestinho e pediu que uma das suas criadas fosse até lá para descobrir o que tinha naquele cestinho. A criada foi lá, pegou o cestinho e quando elas abriram, qual era a surpresa? Lá dentro tinha um bebezinho que chorava. E ela olhou para aquele bebê e falou: é um bebê do povo hebreu. É um bebezinho hebreu. Eu vou ficar com ele. E eu vou cuidar dele como se fosse o meu filhinho. E sabe qual vai ser o seu nome? Seu nome será Moisés. Moisés significa foi retirado do rio Nilo. E Moisés, que era um bebezinho do povo hebreu, foi levado até o palácio. Lá ele cresceu, ele conviveu com os egípcios, aprendeu muitas coisas e foi um homem que foi muito útil e serviu a Deus. Moisés foi escolhido pelo Senhor para libertar o povo do Egito da escravidão. Crianças, vocês sabiam que Deus tinha um plano para Moisés? Deus tinha um plano para a vida dele desde que ele estava no barrigão da mamãe. Do mesmo jeito que Deus cuidou de Moisés, Deus cuida de mim e Deus cuida de você. Mesmo nesse tempo difícil em que a gente fica em casa, em que às vezes a gente sente medo, em que a gente às vezes fica preocupado de que pode ficar doente, de que a mamãe ou o papai possam ficar doentes, que o vovô e a vovó possam ficar doentes, crianças, Deus continua cuidando de nós. Deus continua cuidando da nossa família, assim como cuidou de Moisés. Deus nunca nos abandona e Ele vai cuidar de mim e de você com todo amor e com todo carinho. Já. Então, vamos orar? Nós vamos orar agradecendo a Deus por essa escolinha bíblica. Nós vamos agradecer também a Deus por essa história linda que nós aprendemos hoje e principalmente pelo cuidado de Deus, porque assim como Ele cuidou de Moisés, Ele cuida da gente também. Eu vou chamar o Luizinho e a Bebela para que eles venham orar com a gente também, tá certo? E quando a gente vai orar, pessoal, a gente faz duas coisas. Qual é a primeira coisa que a gente faz, Luiz Felipe? A gente fecha A mão. A gente fecha os olhos pra gente não olhar e nada de desconcentrar. Isso mesmo. E qual é a outra coisa que a gente faz, A Isabela? gente tem que botar as mãos assim, porque senão a gente encosta em todas as coisas que a gente toca. Isso mesmo. A gente junta as nossas mãos para não ficar mexendo em nada e a gente fecha os nossos olhos para que a gente possa se concentrar somente em Deus. Vamos cantar a música? Sim. Chegou a hora da oração, vou falar com Deus, as minhas mãos eu vou juntar. Fecha as mãos para falar com Deus, a sua também. E os meus olhos vou fechar para me concentrar e falar com Deus. Querido Deus, muito obrigada por esse dia. Obrigada porque o Senhor cuida de nós.
Obrigado porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus poderoso. E assim como o Senhor cuidou de Moisés, na história que nós aprendemos hoje da Bíblia, o Senhor cuida de nós. Nós pedimos que o Senhor esteja cuidando da nossa família, da família dos nossos amigos da nossa igreja e dos nossos amigos que também ainda não conhecem a Jesus. Que o Senhor possa estar abençoando a nossa saúde, a saúde do papai, da mamãe, dos avós, dos irmãos e de todos os nossos amigos. Esteja na nossa casa. Recebe, Senhor, a nossa oração, o nosso louvor, o nosso culto, em nome de Jesus. Amém. E é isso. Essa foi a nossa lição da Escola Bíblica. E nós vamos deixar 2 tarefas, não é, pessoal? Para o pessoal fazer durante a semana. A primeira delas é uma dica. Nós vamos dar uma dica. Para você ver um filme que se chama O Príncipe do Egito. Isso mesmo. Vocês acham que não existe, mas existe, né, mamãe? Esse filme parece que não é uma história verdadeira, né, Bela? Mas é. Esse filme, O Príncipe do Egito, conta a história de Moisés, desde que ele nasceu até quando ele libertou o povo lá da escravidão no Egito. É uma dica super legal. Até que eles atravessaram o mar. Isso, Luiz já tá dando spoiler do filme aqui, hein? Então aproveita para você assistir esse filme com o papai e a mamãe com bastante pipoca. A segunda dica é você pedir que o papai e a mamãe abram a palavra de Deus lá no livro de Êxodo e leiam para vocês cada parte dessa história. Você pode fazer assim, cada dia o papai e a mamãe leem um capítulo do livro. E aí você fica esperando o que vai acontecer no dia seguinte. Isso é uma ótima maneira da gente ler a Bíblia, né? Vamos dar tchau, pessoal? Um beijo! Tchau! Logo, logo a gente se encontra. Eu tenho tanto, 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 tanto para agradecer. Tenho família para agradecer, tenho família para agradecer, tenho família para agradecer, tenho família para agradecer. Eu tenho tanto, 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 tanto para agradecer. Tenho amigos para agradecer. Tenho amigos para agradecer. Tenho amigos para agradecer. Tenho amigos para agradecer. Eu tenho tanto, 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 tanto para agradecer. Tenho uma casa 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 para agradecer. Eu tenho tanto, 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 tanto para agradecer. Tenho comida para agradecer. Tenho comida para agradecer. Tenho comida para agradecer. Tenho comida para agradecer. Eu tenho tanto, 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 tanto para agradecer. Tenho Jesus para agradecer. Tenho Jesus para agradecer. Tenho Jesus para agradecer. Tenho Jesus para agradecer.